Boa noite. Boa noite. Todos estão me escutando bem? Sim. Tá ótimo. Antes da gente iniciar a reflexão do Evangelho de hoje, vou passar alguns recados, tá? Na verdade é um recado só. Informar até as datas, nós vamos ter as atividades na casa. Nós tiramos um período de recesso aos finais de ano, tá? Mas só nós os encarnados, os espíritos continuam a mesma coisa. Então, a assistência espiritual que é feita nas quartas e nas sextas-feiras vai encerrar no dia 12 de dezembro. Então, 12 de dezembro é o nosso último dia dos atendimentos. Tá? E nós retornamos dia 14 de janeiro. Então, nós ficamos aí esse final de ano. Muita gente também viaja, enfim. Então, a gente costuma fechar a casa nesse período. E de sábado, que é a evangelização infantil, a gente encerra uma semana antes, no dia 6 de dezembro, e retorna no dia 7 de fevereiro. A gente estende um pouco mais, porque férias escolares, o público é um público infanto-juvenil, então a gente estende um pouco mais esse tempo de recesso. Tá certo? Que todos sejam bem-vindos, aqueles que já frequentam aqui, vamos estar aqui com vocês novamente, e aqueles que estão vindo hoje, sejam bem-vindos a essa casa, espero que sejam bem acolhidos e que a gente possa de alguma forma ser útil a vocês. Vamos então nesse momento levar o pensamento a Deus, nosso Pai menor, a Jesus, o nosso Mestre, nos desligando das intempéries do nosso dia a dia, buscando entrar em sintonia com os amigos espirituais aqui presentes, dando esse espaço de oportunidade para juntos refletirmos na palavra do nosso Mestre Jesus, para juntos compreendermos mais esta doutrina que nos auxilia, que nos esclarece e que nos consola. E assim, agradecidos por estarmos aqui presentes, pedimos licença à equipe espiritual que está aqui conosco para darmos início às reflexões do Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem. Vamos lá pegar aqui as coisas, e hoje nós vamos refletir sobre uma parábola. Todos sabem o que é uma parábola? Parábola é uma forma que Jesus utilizou para trazer ensinamentos morais. Então, o que ele fazia? Ele contava histórias do cotidiano, das coisas da natureza, e por meio dessas histórias que ele contava aos seus discípulos, às pessoas que o procuravam, ele trazia um ensinamento moral, ou uma lei divina. Então, a gente chama isso de parábola. Tá? E hoje nós vamos ler uma parábola que fala do cego que guia outro cego. Eu vou ler porque ela é muito curta, e aí nós vamos fazer essa reflexão juntos. Essa parábola está em passagens de Lucas e de Mateus. Lucas diz o seguinte, faz um questionamento: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E aí, a anotação de Mateus conta o seguinte: sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então Jesus, nessa parábola, traz uma situação que é óbvia. Se um cego guiar outro cego, ambos, nesse caso aqui, cairão num barranco. Mas por quê?
cairão no barranco. Porque qualquer pessoa cega que ande sozinha, por exemplo, pode trombar em alguém, pode tropeçar, cai e pode chegar inclusive até a óbito. Ou o cego ele tem um guia, o que é um guia? Uma bengala, um cão-guia, uma alma caridosa que possa pegá-lo pelas mãos e levar para o seu destino, ou ele vai sentir muita dificuldade em poder andar sozinho. Então, dentro dessa condição, você imagina um cego guiando outro cego. A confusão é maior. Obviamente, eles cairão no barranco, como nos traz essa parábola. Mas Jesus estava falando da questão física da cegueira? Apenas da questão física? Obviamente que não. Obviamente que ele usa essa questão física da cegueira como um exemplo. O que ele nos quer trazer é um outro tipo de cegueira. Porque ele conta a história dos fariseus, que ficaram escandalizados com o que ele disse, com o questionamento que foi feito para ele. Então ele quer trazer uma outra cegueira, que é a cegueira moral, a cegueira espiritual. E ele, de maneira direta e sucinta, diz que os fariseus são como cegos que guiam outros cegos, e que ambos cairão no barranco. E alerta: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, todos aqueles que se dizem inteligentes e que na verdade são cegos e que manipulam de alguma forma outros que também são cegos, vão ser arrancados pela raiz, ou seja, vão ser desmascarados, vão sofrer as consequências, enfim. Todos aqueles que distorcem os ensinamentos divinos, que pregam os ensinamentos, mas que não colocam na sua prática cotidiana aquilo que pregam, não cumprem o maior mandamento. Qual que é o maior mandamento que Jesus nos traz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Todos aqueles que pregam ou isso não cumprem, ou que distorcem isso, vão sofrer as consequências. E mais que isso, ele não pode ser um guia espiritual, vamos dizer assim. Ele não pode ser um líder religioso, um exemplo. Por quê? Porque ele não coloca em prática tudo aquilo que ele prega. Por isso que Jesus nos diz: é um cego guiando outro cego, guiando outro cego. Por que um cego guiando outro cego? Porque um espírito muitas vezes está longe de conhecer as verdades divinas, como todos nós inclusive, muitas vezes impõe ao outro como o outro deve agir. Muitas pessoas se intitulam líderes, missionários, apóstolos, que quer guiar, põe guiar entre aspas, porque muitas vezes ele não quer guiar. Eles muitas vezes querem impor comportamentos sobre nós. E esses espíritos que muitas vezes se consideram líderes, missionários, apóstolos, ou seja lá o que for, que com a justificativa muitas vezes de querer nos guiar, impõem esse comportamento, são espíritos iguais a nós. Ou muitas vezes piores do que nós. E como é que alguém pior que você vai ensinar ou querer mostrar um caminho para você? Jesus, numa outra passagem, nos traz essa reflexão. E ele deixa em alto e bom tom. São os falsos cristos, os falsos profetas, que seduzirão e enganarão a muitos, inclusive os escolhidos. Ele nos traz essa reflexão numa outra passagem. Então, um espírito que não tem condição moral
ou discernimento mínimo das coisas divinas, ele não pode ser um guia espiritual. Ele não pode ser um líder religioso. Porque como é que eu vou ser liderado por alguém que tem menos condição que eu? Na natureza isso não existe. Qualquer animal, toda a liderança que se dá de qualquer animal, parte do quê? Da condição dele ser líder. Nós temos aquele senso comum de acharmos que liderança é uma coisa que se nasce. Não, nossa, ele nasceu líder. Não. Liderança não é um dom. Liderança é um mérito. Liderança é uma conquista que exige 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então Jesus nessa parábola ele nos deixa muito claro, usando os fariseus como exemplo, mas a gente pode colocar qualquer líder de qualquer religião que não conciliam aquilo que prega com a busca da prática daquilo que se prega. Vou deixar muito claro, não estou dizendo que um líder religioso tem a perfeição, porque não existe perfeição. Perfeição só Jesus. Se vocês tiverem que acreditar num líder religioso, acreditem em Jesus, é o único. Mas esses líderes, muitas vezes, se auto-intitulam deuses, sabedores de tudo, exemplos a serem seguidos. Mas é como Jesus também nos diz em outra passagem, né? São túmulos brancos por fora e fétidos e podres por dentro. E ele estende: aqueles que seguirem esses líderes cairão com eles. Por que cairão com eles? Porque são cúmplices. Porque dão muitas vezes munição para que essa falsa liderança se perpetue. Esses líderes, geralmente, são aqueles que se julgam melhores que os outros. Muitas vezes eles se acham que têm privilégios divinos, dons divinos, forças divinas. E muitas vezes aquelas pessoas que o seguem acham a mesma coisa. E muitas das vezes as pessoas que o seguem, que também são cegos, o seguem por quê? Porque é cômodo. Tem alguém aqui que em nome de Deus me representa. Então é comodismo. Para que eu vou fazer esforço intelectual ou qualquer tipo de mudança comportamental e moral se é só eu deixar tudo na mão do meu líder? Então muitas vezes os que o seguem por conforto, o seguem por interesses, o seguem por status social, para não ter uma rede de contatos. Não existe compreensão das coisas, seja elas quais forem, sem uma análise profunda daquilo que você queira compreender. Não existe compreensão das coisas sem um exame total daquilo. Caso contrário, você é mais cego que aquele cego que te guia. Porque por lógica, ninguém consegue aprender alguma coisa. O que é aprender? Apreender. Pegar para si alguma coisa sem estudar. Ninguém consegue estudar se não tiver vontade.
E mais que isso, ninguém consegue apreender aquilo que estuda sem vivenciar aquilo que busca aprender. Da mesma forma que ninguém consegue viver sendo cego. Esse é o raciocínio. Não tem nenhum segredo. Eu só vou poder aprender algo se eu buscar o autoexame daquilo e vivenciar aquilo de alguma forma. Há uma frase que diz que o bom aluno não é aquele que decora o que o mestre fala, e sim aquele que faz o que o mestre fala. Porque se não tiver a prática dentro da teoria, eu como gosto de dizer, já disse aqui muitas vezes, mas vou repetir. É a mesma coisa que você ir num restaurante e querer matar a fome só lendo o cardápio. Alguém mata a fome lendo o cardápio? Não. Então, logo, um ignorante espiritual, deixa eu traduzir, ignorante todo aquele que ignora as coisas do Espírito, ele não pode ensinar nada sobre o Espírito. Porque como é que ele vai ser exemplo ou ensinar alguma coisa de algo que ele ignora na sua vida prática? Então a verdadeira compreensão das coisas se dá pela busca dessa coisa e principalmente pelo esforço que você faz para adquirir essa coisa. Esse recado de Jesus é muito claro. Não devemos acreditar em qualquer pessoa. Ele dá aos fariseus como exemplo, mas nós temos os fariseus modernos. Nós não devemos acreditar em qualquer pessoa que fala, em qualquer pessoa que se diz com algum dom especial. Acreditemos e confiemos apenas em Jesus. Esse você pode acreditar. Por quê? Você é um fanático religioso? Não. Porque eu não vi nada na vida de Jesus que ele pregou e ele não praticou. Eu não vi. Só vim conseguir me provar alguma coisa. Então é importante a gente fazer essa junção entre o discurso proclamado e a prática realizada. Isso não serve apenas para as questões religiosas. Isso serve para toda e qualquer questão de ordem cotidiana. Não é só de religião, mas para toda a nossa vida cotidiana. Hoje as ciências humanas, eu sou suspeito porque eu sou das ciências humanas, tem muitas teorias interessantes. E uma delas é chamada tirania do bem. Já ouviram falar? Tirania do bem? É quando a pessoa é uma tirana da seguinte forma: querendo decidir para você o que é bem para você. Isso é uma teoria das ciências humanas, tá? Se chama tirania do bem. Vou traduzir numa linguagem usando um conceito espírita. É quando ela quer tomar o seu livre-arbítrio e decidir por você aquilo que ela quer que você faça. Em nome de um poder. O que é o poder? O poder é quando eu tenho a capacidade de fazer com que outra pessoa faça aquilo que eu quero. Isso é poder. Como ele se dá é outra coisa. Aí a gente vai ficar... Eu vou pedir uma cerveja. Assim. Não dá. Vai virar papo de boteco. Mas entende? Então muitas pessoas, em nome do bem, em nome da verdade, elas praticam a tirania do bem. Para fazer você obedecê-la e ela dizendo que é para o seu bem. Quem decide o que é bem para você? Só você. Por que o outro tem que decidir por mim? O que é bem para mim pode não ser bem para o outro. Há uma outra teoria nas ciências humanas que a gente chama de paralaxe cognitiva.
Então, paralaxe cognitiva é uma construção teórica que não condiz com a realidade vivida e observada. É um auto-engano, é uma visão de mundo distorcida das coisas, é uma inversão de realidades. Inversão também na questão entre o que se diz e o que se faz. Então se cria uma confusão e as pessoas vão impondo vou usar um termo que os coaches gostam, brainstorming, essa mistura de ideias e de informações no intuito de confundir a realidade. Então, eu vou dar um exemplo muito vulgar, tá? Muito raso, mas eu acredito que seja didático. É uma pessoa que quer me ensinar um comportamento moral que não só ela não pratica, mas que ela não tem condições de ensinar, porque na vida real não tem sentido. Porque ela jamais vai conseguir, na vida real, colocar em prática aquilo que ela está ensinando. A própria teoria que ela discursa. Vou dar um exemplo vulgar, como eu disse. Eu não posso falar sobre gravidez. Por que eu não posso falar sobre gravidez? Porque por mais que eu tenha uma barriga um pouco saliente, não é gravidez. Eu nunca vou ficar grávida. Eu posso ser um médico e cuidar de gravidez e tal. Mas aí eu vou cuidar da ciência, do corpo. Eu vou entender o corpo feminino. Mas o que eu posso falar de gravidez? Nada, porque eu nunca vou ter um feto. Até porque eu não tenho útero. Entende? Então eu não posso impor para alguém que vive essa realidade, criar uma teoria dessa realidade, de algo que, na prática, na minha vivência, ela não existe. Eu seria um cego guiando um outro cego, ou seja, alguém que vai acreditar que eu possa ensinar alguma coisa de gravidez. Vai ser pior que eu, inclusive. Mas isso são técnicas. O marketing sabe muito bem o que é isso. E nós espíritas também. Kardec nos alerta a isso. Há um livro de Kardec, vamos entender o seguinte, Kardec não tem só a codificação, tá? Aqueles livros que estão ali. Kardec tem uma revista espírita com os mais diversos assuntos. E também tem um livro chamado Viagem Espírita. Em 1862, ele já, talvez inspirado pelos espíritos, ele diz o seguinte: vai existir aqueles espíritas de verdade e vai existir aqueles espíritas que é o cego querendo guiar outro cego. Vai existir aquele que pratica a tirania do bem, como eu disse aqui, que cria as paralaxes cognitivas, como eu expliquei aqui de uma maneira bem superficial. Vai existir aqueles que pregam e não colocam em prática na sua vida cotidiana. E depois eu vou explicar o que é essa prática. Então Kardec ele alerta nesse livro dizendo o seguinte: na dúvida, se você vê um espírita falando uma coisa, outro falando outra coisa, e hoje as redes sociais estão cheias disso, né? Tem espírita para tudo que é tipo de adjetivo, e tem gente que não é espírita, mas que coloca o rótulo espírita, e desculpa meu lado profano, né? Porque a imagem do Chico Xavier vende muito bem, né? Todo mundo compra. E o Kardec nos alerta dizendo o seguinte: na dúvida, em que espírita você vai acreditar, na dúvida, observa aquele que mais pratica a caridade, porque neles você reconhecerá os verdadeiros espíritas. É muito simples. Não pega aquele espírita muito intelectual, não. Vê aquele na vida prática. Não estou dizendo bom, tá? Porque bom, nem Jesus teve coragem de dizer que era bom. Ele disse que bom era meu Pai que está no céu. Se ele não falou isso, imagina nós.
Então, na dúvida, reconhecereis os verdadeiros espíritos, aquele que pratica a caridade. É o que eu costumo dizer com casa espírita. É muito simples você saber se a casa espírita é muito boa. Primeiro se fala de Jesus, porque, como já disse anteriormente, o espiritismo não existe sem Jesus. Jesus existe sem espiritismo. Mas tem duas dicas que basta. Uma é se fala de Jesus. E segundo, uma pergunta básica: quanto cobra? Cobrou, vai embora. Porque não tem nada a ver com caridade. Ah, nossa, esse espírito é muito legal, assisto vários vídeos dele no YouTube. Nossa, que legal, ele está fazendo uma leitura crítica sobre tal obra, né? A palavra crítica geralmente dá coisas, né? Naqueles líderes religiosos, sabe? Dos tiraninhos do bem. A crítica parece que é uma coisa meio exótica, né? Porque dá um ar de intelectualidade, né? Quando a pessoa fala que é crítica, dá um status quo que muitas vezes ela nem tem. A crítica, na verdade, é a pessoa que é uma pessoa crítica, problemática. Então, pergunte quanto cobra, porque você pode ter certeza que já tem espírita aí virando coaching, tá? Ó, vamos ler a obra crítica, se inscreva, tal, e no final tem a conta para pagar. Vão embora. Espiritismo não se cobra. Vão embora. Ah, você está falando isso? Não, quem fala isso é Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Porque o Espiritismo, no final, é um meio de orientação, não é uma imposição. O Espiritismo não faz proselitismo. O Espiritismo não quer que todo mundo se torne espírita. O Espiritismo, na prática, quer que todo mundo busque ser melhor. Sem o Espírito, e o verdadeiro espírita deve ser reconhecido na busca pelo bem e na busca pelo conhecimento. Nossa, não você que está falando isso não, Kardec. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5. Os intelectuais espíritas vão dizer que eu estou copiando ou colando de alguém. Eu estou colando do Kardec. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma outra passagem do Kardec, para aqueles que, se eu falar do Chico, vão falar que eu não sou puritano. Então vamos para Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou seja, alguma coisa ele mudou quando ele passou a ter contato com o Espiritismo. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ou seja, ele não é bom, mas ele está buscando se esforçar. Eu mesmo, quando me tornei espírita, a primeira transformação que eu tive é que eu passei a tomar menos café. E a segunda, que foi melhor, é que eu passei a misturar com leite. Foi um avanço. Bom, piadas à parte, voltando à parábola, os cegos que Jesus se refere na parábola é o símbolo de todos aqueles que ignoram as questões morais e as questões intelectuais apenas para servir os seus interesses. Seja o líder, o cego que guia, quanto o cego que é guiado. E você pode perceber que na figura que Jesus coloca dos fariseus, eu chamo de fariseus modernos, você vai ver algumas características: postura, arrogância, sensação de se sentirem especiais e superiores, querem ter o papel de controlar, com o argumento de querer te orientar. A tirania do bem. Ele não quer sentar na última cadeira. Ele quer dar palestra. Ele não quer vir na casa espírita para varrer. Ele quer vir na casa espírita para ganhar status, glamour.
E nisso ele ignora aquilo que Jesus nos traz como condição moral. Ele ignora o amor a Deus, ao próximo. E o que a gente mais prega, e que Kardec também nos fala, que sem ela não há salvação, a caridade. E isso não vale apenas, essa reflexão não vale apenas para os líderes religiosos. Porque no fim das contas, todos nós somos cegos espiritualmente. Todos nós ainda vivemos a infância do Espírito. E muitas vezes, por nós ficarmos no ócio, na busca do autoconhecimento, ou na busca de uma conduta que nos faça melhorar moralmente, nem que seja o café, acabamos sendo guiados por outros cegos. Então ele nos chama, nessa parábola, a responsabilidade de buscarmos o bem e o conhecimento das coisas, porque é uma responsabilidade. E não ficarmos apenas presos nas trevas, no comodismo, nas conveniências sociais e religiosas, obviamente. Nós temos que parar de sermos vítimas e principalmente cúmplices dos nossos líderes, seja eles de qual liderança nós estejamos falando. Nós precisamos largar essa condição de sermos cúmplices e de sermos vítimas desses cegos que querem nos guiar, independente de religião ou de qualquer situação. Para a gente finalizar, nossa, já vai acabar? A gente vai fazer mais uma reflexão. É que eu trouxe uma história para ler na íntegra, que é do Chico Xavier. E o nome dessa história é o dia em que Chico recusou ser guia. Eu vou ler para vocês, que ela é bem curtinha, dá 2 páginas aqui. Eu copiei e colei, e eu quero ler na íntegra, porque é melhor eu ler na íntegra a história do que eu tentar resumir. Então, o dia em que Chico recusou ser guia. Certa vez, um grupo de pessoas procurou Chico Xavier pedindo que ele as orientasse em tudo o que deveriam fazer. Queriam que Chico lhes dissesse com quem casar, que trabalho aceitar, que decisões tomar, acreditando que ele, por ser médium, teria respostas prontas vindas dos espíritos. E Chico, com muita humildade, respondeu: meus irmãos, eu não posso guiar ninguém. Mal consigo conduzir a mim mesmo. O nosso guia é Jesus. Eu sou apenas um companheiro de caminhada. E um dos presentes insistiu: mas Chico, o senhor tem tanta luz, tanta sabedoria. E ele replicou sorrindo: se eu aceitar ser o guia de vocês, todos nós poderemos cair num buraco juntos, porque ainda estou aprendendo. É melhor seguirmos o Cristo, que é a luz verdadeira. Eu apenas tento enxergar um pouco dessa claridade para não tropeçar. Qual a reflexão que nós fazemos disso? Nenhum de nós temos luz. Luz é só o Cristo. Nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos tentando buscar uma luz para as coisas, para a gente não tropeçar. Ou a gente vive a vida andando sempre em linha reta? Quantas vezes na vida nós precisamos de uma bengala? E não é uma bengala para fugirmos do problema, mas para a gente literalmente não cair. Quantas vezes não veio o cão guia do sofrimento para nos colocar no caminho reto? Quantas vezes não veio uma alma caridosa segurar no nosso braço para a gente poder continuar a nossa vida sem perder o sentido das coisas? Quantas vezes? Então, no final, todos nós ainda somos trevas que buscamos em Jesus tentar enxergar a claridade, né? Você sabe, quando a gente fica muito tempo no escuro, o que acontece quando a gente vê um pouquinho de luz?
se incomoda, porque a nossa visão ainda não está preparada para receber a luz, né? Ou, obviamente, porque nós ficamos muito tempo escolhendo ficar longe da luz. Então, essa parábola nos traz isso, essa reflexão, para que nós possamos observar os cegos que buscam nos guiar, nos controlar, e ao mesmo tempo observar a nossa própria cegueira. E que Jesus abençoe todos nós. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa, de podermos estar refletindo sobre o seu Evangelho, sobre a sua parábola. Agradecer aos amigos espirituais que estão aqui conosco, também fazendo as suas reflexões, nos auxiliando. Agradecer a todos os encarnados que estão aqui, não só os trabalhadores desta casa, mas os nossos companheiros de jornada, nossos anjos da guarda, ou até mesmo algum familiar que esteja aqui conosco. Que possamos fazer proveito de todas essas palavras que o Cristo nos trouxe, colocando-as na nossa mente, no nosso coração e principalmente em prática, no nosso dia a dia. E assim, agradecidos, unimos-nos em pensamento com os nossos amigos espirituais e rogamos ao nosso Pai Maior que nos envie energias que possam alcançar essa sala, iluminar essa sala, atingir o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nos trazendo paz, nos trazendo equilíbrio em cada célula do nosso corpo, e que nós possamos receber essa energia que não é nossa, mas que em pensamento nós possamos direcionar até os nossos lares, perpassando por todos os cômodos, atingindo as pessoas que ali estão, encarnadas e desencarnadas. E se houver algum irmão desencarnado que não tem propósito do bem, que ele possa ser amparado e acolhido pelos amigos espirituais que lá estão nesse momento. Que a nossa casa se transforme também num foco de luz, que essa luz também se replique na casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, em todas aquelas pessoas que neste momento em pensamento nós a direcionamos, que tem alguma necessidade, que nós ainda não aprendemos a compreender, que essa luz possa atingir cada um de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que essa luz também se reflita nos nossos locais de trabalho, tirando as energias negativas, atingindo também os nossos companheiros de trabalho, que assim como nós estão vivendo essa experiência material, mesmo aqueles companheiros que nós ainda não aprendemos a compreender, que essa luz se expanda aos hospitais, aos asilos, aos presídios, a todos os lugares que haja necessidade, aos moradores de rua, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E nesse momento retornamos o pensamento a esta sala, sentindo os nossos pés, as nossas mãos, respirando fundo o ar dessa sala, sentindo a psicosfera desse ambiente e mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Que possamos estar aqui na próxima semana, que possamos botar em nosso cotidiano a prática da leitura, que possamos buscar em nós mesmos a mudança de hábitos e que possamos
assim como o Chico nos disse nessa história, receber a luz de Jesus, para que não tropecemos nos caminhos que a vida nos traz. E assim, agradecidos, pedimos licença aos amigos espirituais desta casa para encerrarmos o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.